sou o professor Maradona de Física. Hoje falaremos sobre escalas termométricas. As escalas termométricas foram criadas para que a gente possa medir a temperatura dos corpos. A temperatura dos corpos está relacionada com o grau de agitação das moléculas. Para que a gente possa medir esse grau de agitação, foi construído um instrumento chamado termômetro. Existem 3 escalas termométricas mais usuais, que são as que a gente vai ver agora. Escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. A escala Celsius, ela usa 2 pontos como referência. O ponto de congelamento da água, que o Celsius adotou como 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água, que o Celsius adotou como 100 graus Celsius. O Fahrenheit, criando a escala dele, mais ou menos na mesma época, utilizou pontos diferentes para a criação da sua escala. Quando nós vamos comparar com a escala Celsius, nós temos para o ponto de congelamento da água, 32 graus Fahrenheit, e para o ponto de ebulição da água, 212 graus Fahrenheit. Depois de um tempo, veio a escala criada por William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, que é a escala Kelvin. Essa escala é considerada a escala absoluta, compreende todas as temperaturas. Na escala Kelvin, a gente tem o zero absoluto, que é o 0 Kelvin. No zero absoluto, as moléculas deveriam estar paradas. Então, é uma temperatura teórica, pois é impossível parar as moléculas. Se a gente comparar a escala Kelvin com as outras duas, utilizando os mesmos pontos de congelamento da água e ebulição da água, nós teremos 273 Kelvin para o congelamento e 373 Kelvin para a ebulição da água. Existe a possibilidade de nós convertermos de uma temperatura numa escala para outra temperatura na outra escala. Para que isso ocorra, a gente deve utilizar o teorema de Thales, que é uma comparação de retas. Nós vamos comparar a temperatura na escala Celsius com o seu mínimo, a temperatura na escala Fahrenheit com o seu mínimo e a temperatura na escala Kelvin com o seu mínimo. Chamaremos de A, B e C, comparando com as retas das divisões das escalas, ou seja, 100 unidades no Celsius, 180 unidades no Fahrenheit e 100 unidades no Kelvin. Chamaremos de B, D e F. Para que a gente monte a escala de conversão, a gente deve fazer A dividido por B, C dividido por D e E dividido por F. Utilizando essa relação, a gente tem Tc, que é a temperatura em Celsius, menos o mínimo, dividido pelo máximo da escala, menos o mínimo. Temos a temperatura em Fahrenheit, menos 32, que é o mínimo, dividido pelo máximo da escala, menos o mínimo. Temos também a temperatura em Kelvin, menos o mínimo, dividido pelo máximo, menos o mínimo. A gente pode simplificar isso daqui. E ficaria assim: Tc sobre 100 é igual a Tf menos 32 sobre 180 e é igual a Tk menos 273 sobre 100. Ainda dá para simplificar mais. A gente pode dividir por 20 a parte de baixo da fração. E aí a gente encontra a escala de conversão, que seria T sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a Tk menos 273 sobre 5. Quando a gente tem uma temperatura numa escala e quer obter a temperatura na outra escala, a gente utiliza essa relação. Por exemplo, se eu quero passar de temperatura Celsius para Fahrenheit, eu esqueço essa parte do Kelvin e utilizo só essa relação. Substituo a temperatura Celsius e vou encontrar a temperatura Fahrenheit. Também tem a variação das temperaturas na escala. Essa relação de variação a gente pode obter fazendo a variação da temperatura Celsius sobre 5, variação da temperatura Fahrenheit sobre 9 e variação da temperatura Kelvin sobre 5. Por hoje, a gente encerra aqui. Até uma próxima aula.